Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 15 de julho de 2021 e nós tivemos aí o pregão de quinta-feira. E no mini índice, né, o mini índice que estava fazendo uma perna de alta, estava subindo, chegou a romper acima da média de 20 períodos, ele caiu no pregão de hoje. Tá? E ontem eu já havia falado que este movimento, né, embora ele tenha rompido a média de 20, ele está atrelado ao movimento de correção aqui do dólar, né? E aí eu havia falado que ontem essa correção do dólar ela havia terminado, né, respeitou a média de 20 períodos, parou de cair na média de 20 e que se retomasse o movimento de alta, tá? As forças baixistas iriam agir no índice. E foi isso que aconteceu. Tá? Vamos ver. Essa média azul é a média móvel de 8 períodos. A branca é de 3. A verde é de 20. Né? As médias de 8 e de 20 não se cruzaram. Tá? Permanecem ainda baixistas. Tá, eu vou explicar porque eu estou com essas três médias, o MACD e o estocástico aqui. Mas analisando, né, o gráfico diário, teve uma queda, né, e nada assim que defina, nada significativo. Tá num ponto de indecisão. Né, se ele for entrar em tendência de alta, ele tem que romper este topo aqui em 130 mil pontos. As médias tem que se cruzar para cima, entendeu? Então tem aí chão pela frente, tá? Então ele está dentro ainda de uma região aí de incerteza, né? Nada definidor no pregão de hoje. As forças baixistas foram por conta das forças altistas no dólar, e se dólar voltar a subir, né, a força no índice é baixista, tá? E somado a isto, já antemão, o petróleo, ele está em queda, tá? A gente pode ver como é que MACD e estocástico estão baixistas, e se ele romper aqui, ó, 72 dólares, tá? Ele tem um alvo aí considerável para baixo. Eu fiz, deixa eu ver, o zóio, o coil, deixa me ver se é aqui. Eu acho que é porque eu tô usando outro layout. Deixa eu ver, H4. Eu fiz a projeção aqui no gráfico diário, mas vou fazer aqui de novo. Porque ó, retração de Fibonacci, eu pego na máxima e coloco aqui na cabeça do pivô, tá? Eu coloco na cabeça do pivô aqui a retração de 61.8, 68 e 55. Então é o seguinte, se petróleo romper abaixo de 72 dólares, ele tem alvo em 68 e 55, né? Pelo menos em 69 dólares, tá? E a gente sabe que petróleo tem uma relação direta aí com a Bolsa Brasileira, né? Por conta aí da Petrobras, que é um dos papéis que mais influenciam no Ibovespa. A Bolsa Brasileira ela é muito exposta em commodities, minério e petróleo, né? Porque minério por conta da Vale. Os preços do minério impactam diretamente os preços das ações da Vale. E as ações da Vale é a ação que tem maior peso no Ibovespa. E depois vem aí Petrobras, né, e os preços do petróleo influenciam diretamente os preços da Petrobras, que por sinal também influencia o Ibovespa. Então, se for depender aí do petróleo, as forças que vão imperar aqui, né, neste jogo de negociação do índice serão as forças baixistas. Tá? A gente pode ver que a mínima foi abaixo da média de 20 períodos, então tecnicamente ele está baixista. Vamos ver se ele vai cruzar as médias. Ok? Então é isto. Vamos ver os 60 minutos. 60 minutos. Deu uma embolada, né? 60 minutos. Na verdade, ele não deu uma embolada. Ele fez uma máxima aqui em cima. Vamos tirar essa projeção aqui. E ele caiu. Segurou na média de 20. Ele caiu. As médias se cruzaram. E ele se encontra aqui agora.
Tá, mas o que eu queria mostrar, nos 5 minutos, nos 60 minutos não tem nada interessante não. Eu tô usando essas 3 médias porque, embora um colega tenha me falado já há um tempo já de um setup interessante, eu acabei não olhando a apostila que ele havia me mandado. Eu só olhei hoje porque eu estava estudando material ontem do CNPIT, material voltado aí para a prova de conteúdo técnico, né, que eu ando estudando. E nesse material técnico até me surpreendeu que eles falaram sobre esse setup no capítulo que fala sobre Trade System, tá? E aí eu achei muito interessante. E hoje, isso foi ontem à noite, e hoje eu resolvi dar uma olhada. E aí eu fui lá na apostila que meu colega me mandou. E aí eu percebi que é um setup interessante, o setup chamado Agulhada do Didi. Né? O Didi Aguiar é um analista técnico, né, muito famoso aí no mercado brasileiro. Né? Ele é referência. E ele tem um setup que ele chama de agulhada. Ele chamou de agulhada do Didi, tá? E esse setup é o seguinte: ele utiliza 3 médias móveis, as médias móveis aritméticas de 3, de 8 e de 20 períodos, tá? Ele usa o MACD, o estocástico e tem outros lá também, mas eu resolvi usar só esses dois aqui, tá? E o setup é absurdamente simples, tá? Absurdamente simples. Aqui, ó, no gráfico de 5 minutos, vamos ver se é o pregão de hoje. É o pregão de hoje, 15 de julho, né? Vamos ver aqui nos 5 minutos. Ele gerou esse setup, tá? E aí aqui eu vou explicar para você sobre esse setup. Por que chama agulhada? Porque as 3 médias, elas se encontram e elas têm que passar pelo mesmo candle, tá? Elas têm que passar dentro do mesmo candlestick. E aí elas saem, né? E quando ela sai desse candle, elas se afastam, tá? E aí ensejando aí um movimento na direção, né, das médias móveis. Então, por exemplo, aqui no gráfico de 5 minutos hoje, este pregão, o pregão de 2 horas da tarde em ponto, o pregão das 14 horas, né? Se a gente for olhar de 5, cada candle é 5 minutos, aqui ó, 14:05. Né? Aqui vai ser 14:10. Exatamente. Então cada candle representa 5 minutos. Então o candle de 14 horas em ponto, né, que formou das 14 até das 14 horas, ele, na verdade, olha só, deixa eu ver o pregão. Esse aqui foi de 13:55. Esse aqui foi de 13:55 até 14 horas. As 3 médias passaram dentro dele. Você pode ver que a média de 20, a média de 3 períodos e a média de 8 períodos. As 3 passaram dentro dele. E aí, este candle passa a ser, pelo que me parece, o candle referência. Eu vi gente colocando o candle como referência lá nesse material do CNPI. Aqui, ó, a entrada de venda no segundo candle. Mas eu também vi no primeiro candle. Eu descobri hoje, tá? Eu tô estudando aí o setup e tal. Mas eu vi que por conta dele ter usado essas 3 médias, você pode ver que o estocástico ele tava aqui, ó, sobrecomprado, aí ele ficou, ele começou a cair, né? Ele passou a cair, as médias se cruzarem e tal. Juntamente com esses indicadores. É um setup bastante assertivo, principalmente nos prazos maiores, tá? Então aqui nos prazos menores, às vezes o MACD, o estocástico, ele pode dar uma certa aí, não encaixar direitinho, mas as médias se cruzaram, formando aí, né, a formação gráfica do setup e ensejou, né, um trade aí na ponta vendedora. E é o seguinte, aí as 3 médias passaram pelo candle, né, seja aí a mínima deste candle ou a mínima deste segundo candle, né, tanto faz, elas ensejam aí a venda. E aí acontece o seguinte, o stop ele se dá quando uma das médias se encontra. Então, por exemplo, a média de 3 períodos, ela subiu e se encontrou com a média de 8. Então aqui seria o stop, tá? Então sua venda seria ou aqui,
e aí até aqui foi 400 pontos, ou nesse segundo candle até ali, que foi 329 pontos, tá? Então este aí é um setup agulhado do Didi, né? Embora o nome pareça ser engraçado, né? Mas é um setup bacana, tá? Eu achei bacana, analisei vários prazos aí e percebi que ele é bastante assertivo. Aqui em cima nós também tivemos, né? Eles passaram por este candle aqui, ó. Este candle, vamos ver que horário. 11h25 da manhã, passou, deu uma lateralizada e caiu. E aí, sei lá, na mínima deste candle ou na mínima dessa lateralização, entrou vendido e saiu. Aqui, ó, eles chegaram a quase tocar, mas não se cruzaram. Então aqui foi maior ainda, né? Aqui foi, né, para quem entrou vendido aqui na mínima deste candle, chegou a pegar aí 788 pontos. E vamos pegar na mínima deste candle aqui, 700 pontos, tá? Então, gráfico de 5 minutos, né, agulhado do Didi. Aí aqui sim o MACD virou vendido e o estocástico estava sobrecomprado, ficou, né, ele caiu, né, as médias se cruzaram. Aqui sim, todos os indicadores se alinharam, tá? Aqui embaixo também o histograma chegou no ponto acima, e aí o histograma ficou baixista, embora as médias deram uma embolada aqui. E o estocástico também estava sobrecomprado, deu uma queda, tá? Então se alinhou nesse sentido. Mas um ponto mais estratégico e que resultou aí num retorno maior foi aqui lá em cima, né? Lá em cima. Então olha só, mini índice, né? Essa volatilidade insana aí do mini índice, né? E esse setup aí que eu achei extremamente interessante por conta aí deste. Então considero um setup aí interessante, tá? Ele cruza aí a média de curtíssimo prazo de 3, a de curto prazo de 8, a média de 20, né? E aí, né, quando está alinhado aí, somente quando está extremamente alinhado essas três médias, que ele entra na direção aí da tendência. Então eu achei bacana, tá? Muito bacana, né? Então ontem, acho que foi ontem mesmo que eu falei aqui, né, que a gente, ontem ou anteontem, não existe apenas um método, né? E aí isso é a prova, né? Isso é a prova aí de realmente, né, existem vários setups aí interessantes. Olha só no gráfico diário aqui, ó, do mini dólar, né? O gráfico diário, olha só. As três médias, elas se cruzam aqui e aí elas se abrem, né, seja no ponto de venda abaixo do candle, né, que deu a agulhada, ou aqui, né, olha só, né, vamos pegar aqui, ó, um pouquinho abaixo da mínima aqui, ó. Puxa vida, foi até mais do que 300 pontos. Deixa eu ver. 339 pontos, tá? 300 pontos aí do mini dólar, né? Então, né, um swing trade, né, considerável, tá? Então o mini dólar corrigiu na média de 20 e segurou, mas o candle não tá beleza não, tá? O candle tá feio. O candle era para ser um candle de força e o estocástico ele ainda está em queda, tá? É a primeira vez também que eu uso estocástico, né? E o MACD, olha só, o histograma também está caindo, então talvez seja um pullback para queda, né? Então os osciladores aqui, eles não estão indicando que o dólar está com força para subir, tá? Os indicadores não estão. E é interessante o seguinte, né? Olha só, embora e aí é aquela, né? A gente vai aprimorando, né? Você vai utilizando outros indicadores, você vai utilizando setups e tal, você vai aprimorando sua leitura, né? Porque o candle de hoje, ele é válido para o setup, por exemplo, ponto contínuo, né? É uma correção na média de 20 e bateu na média, volta a subir. O setup ponto contínuo, ele não olha tamanho de candle, tá? Vamos olhar aqui no outro layout. E ele olha volume financeiro e OBV, né? O OBV deu uma virada para cima, o volume. Então, quem tem esses indicadores aqui
vai estar comprando aí dólar, né? Agora, quem já olha outros indicadores como o MACD, o estocástico, né? Pera aí. Agora sim. Tem vezes que o gráfico ele fica ruim, né, para poder voltar. Mas enfim, né, e aí o que acontece? Tá, alguns vão analisar, né, o volume financeiro de hoje que foi alto, tudo mais. Mas assim, o segredo não é você usar indicadores em demasia, muitos indicadores, tá? O segredo é você ter um equilíbrio. Então assim, vamos ver, hoje é quinta, amanhã é sexta, amanhã tem pregão. Então vamos ver o que vai acontecer amanhã. E aí é o seguinte, vamos ver se o estocástico, né, é a primeira vez, igual eu falei aqui agora, que eu utilizo o estocástico. Então assim, eu vou ver agora que se o volume financeiro, se o OBV, ele, em relação ao estocástico, ele tem um maior nível de assertividade ou não. Então assim, se o estocástico ele te dá uma informação mais exata, então o ideal é que, né, a gente passe a usar o estocástico também, tá? Ou substituir o OBV, por exemplo, pelo estocástico, né, que também é interessante, tá? Então é assim, né, análise técnica, a gente vai utilizando gráficos, né, e vamos aí aperfeiçoando o nosso trade system, tá? Nos 60 minutos também tem uma agulhada do Didi aqui em cima aqui, ó, que ensejou aí uma grande queda de baixa. Nos 5 minutos, vamos ver nos 5 minutos, no pregão de hoje. Olha só, que é interessante, eu achei muito interessante esse setup, porque, olha só, a média de 3 e de 8 se cruzam, tá? E aí, tá, pode ser válido para um setup, né? Olha só, elas se cruzaram, subiu e tudo mais, mas assim, a média de 20 estava aqui em cima, em flat, ela estava em linha reta. Né? Então não ensejou aí o setup aí de agulhada, tá? Aqui embaixo. Então, então assim, você pode ver que eles são em ocasiões específicas, tá? Em ocasiões muito específicas e muito pontuais. E isso é bom, tá? Isso é bom porque se precisa ter um alinhamento preciso, né? Um alinhamento objetivo das 3 médias, isso é bom, porque quanto mais refinado for o critério para o trade, é melhor, tá? Então você pode identificar, pode ocorrer em menos vezes, mas quando ocorrer, o nível de acerto é muito grande. Então aqui, ó, né, lá no candle de 4,20 também ensejou uma agulhada aqui no mini dólar, né? As 3 médias passaram cruzadas, MACD em queda, estocástico também em queda, né? Tudo aqui, ó, alinharam, tudo se encaixado e teve aí esse movimento de queda, onde que a saída foi aqui, tá? Então aí, ó, nessa agulhada né, teve aí pelo menos 13 pontos, do segundo candle uns 10 pontos aí pelo menos, tá? Então é isso, né? Eu queria falar sobre esse setup, né, que eu acabei de ver. Vou estudar, né, assistir mais vídeos aí e tudo mais. Mas eu recomendo, tá, estudar o setup. Eu gostei bastante, achei bastante interessante aí o setup, tá? Vou dar uma olhada nos papéis que mais subiram, né? Você pode ver, olha só, Skia 3. Skia 3 aqui embaixo ensejou aí, né, foi aqui, ó, este candle, não, peraí. Não, teve aqui, aí foi este candle, mas aqui não teve um candle. Vamos ver. Pois é, olha só. Este candle aqui, as duas médias se cruzaram, mas esta média não passou por dentro do corpo do candle. Então aqui não. Tá, aqui não. Aqui no Skia 3 não ensejou não. Né, embora eles subiram aqui e tal, ficou de fora. Estocástico e MACD, né, eu vou dar uma analisada melhor. Pera aí.
Mas este candle aqui teve. Este candle aqui sim, as 3 médias passaram dentro dele. Tá? Aí teve este candle de pullback e depois teve aí a retomada de alta. Então, né, eu estou começando a fazer a leitura agora, mas parece que sim. Tá? Este candle aqui, ó, foi o candle referência, tá? Aí dessa grande perna de alta. Skia 3 teve um repique. E teve um repique. Um candle desse tamanho vai ensejar aí pelo menos um pullback aqui. BPAN 4 também, né? Tem que esperar caminhar, tá? Vai ter um pullback aqui. Quem sabe depois desse pullback e a retomada de alta, as 3 médias vão se cruzar para cima, tá? E vai ensejar esse setup aí. LPSB3, a média de 20 está em flat, né? Vamos esperar um pullback também e retomada de alta. Se fizer um pullback e retomada de alta, com certeza essas 3 médias elas vão passar dentro desse corpo deste candle. E aqui, né, nós vamos ter aí uma referência, né? Aqui, ó, o estocástico está começando a subir e o MACD também. Com certeza, isso aqui, ó, é uma agulhada do Didi, tá? LPSB3, anota aí. LPSB3 está ensejando aí, eu não tinha visto isso aqui. Agulhado do Didi aí, swing trade no gráfico diário, LPSB3, tá? As 3 médias estão aí, ó, se cruzando, candle barra elefante, né? Nos 60 minutos ele vai ter uma correção, né? Nos 60 minutos, olha só, a entrada foi aqui embaixo. Aí ele fez corrigir, aí deu a entrada aqui também, ó, de novo, 60 minutos aqui, ó. E essa entrada foi hoje, né? A primeira hora da manhã deu entrada pelo agulhado do Didi, LPSB3, e subiu. Agora vai ensejar uma correção até as médias ou uma lateralização para voltar a subir. E aí vai ensejar esse setup aqui, ó, no gráfico diário, tá? Ensejar esse setup no gráfico diário. Você pode, olha só, você pode ver que aqui, ó, esse candle, as 3 médias cruzaram, ele teve uma queda. Aí ele não retomou o movimento de alta não. Então, por isso que é interessante você esperar. Por isso que por isso que eu vi no material do CNPI, eu vi a parte do segundo candle, então deve ser por isso. Então, ou seja, se aconteceu isso, não entre em cima desse candle, espere o próximo candle, tá? Vamos ficar de olho nesse papel que vai acontecer amanhã. Eu acredito que vai ser uma correção aqui. E aí vamos ver. Mas os indicadores estão alinhados, tá? Olha só. Estocástico tá sobrevendido, né? E o MACD de baixista tá ficando altista, né? Os histogramas. Então, mas vamos ficar de olho, tá? Esse candle aqui referência, vamos esperar um próximo candle formar, até porque no histórico recente dele, ele teve esse movimento aqui no gráfico diário. Mas nos 60 minutos tá bonito, né? 60 minutos você pode ver aqui, teve aí tanto lá embaixo quanto aqui em cima, no pregão de hoje, e tá aí, caminhando, tá? Não ensejou stop não. Não ensejou stop. Rapidamente, os papéis que mais caíram, Guar 3, movimento de correção, STBP3 segurou na média de 20 períodos, RRRP3 ensejou aqui, né, uma agulhada do Didi. Olha só, MACD está em queda, estocástico também em queda, tá? Mas a entrada, se foi a parte do segundo candle, foi a parte deste candle aqui, não deste, tá? Então, entrar vendida aqui agora é fria, porque, né, afastou muito das médias, vai subir, então a partir deste candle aqui seria mais interessante, tá? Acredito eu. Então é isso, né? Só dando uma olhada aqui no SP500. SP500 tá em movimento lateral. Aí para fechar, um que eu tinha visto era no gráfico aqui, ó, de 4 horas de Nasdaq. Esse estudo aqui eu publiquei, né? Este setup agulhado do Didi, olha só, esse candle aqui, as 3 médias passando dentro dele, MACD e o estocástico também. Então, Nasdaq no gráfico de H4 tem também aí o setup armado aí, né? Caindo abaixo aqui um pouco abaixo da mínima deste candle, enseja aí, tá? A entrada, né? A pronta vendedora deste ativo, ok? Nasdaq Futuros.
E o nosso canal grafistas.com, nosso site, né, grafistas.com.br, fica aí a dica de você entrar, acessar aí os nossos conteúdos e fazer já a sua assinatura, ok? Então eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida estou à disposição, né? Vamos estudando aí esse novo setup e mais um aí dentro da nossa grade de setups, ok? Qualquer dúvida, só falar. Se Deus quiser, até amanhã e um grande abraço.